Professor, o terremoto na Colômbia. A gente estava mostrando aqui no mapa a localização São José do Palmar, ou San José del Palmar, que fica relativamente distante de Bogotá, se a gente observa o mapa, mas nos quesitos tremores, né, professor, a distância não é muito grande, não. Não é uma distância grande, mas tem um fato importante em relação a esse terremoto, que ele é um terremoto de profundidade. Diferente do que aconteceu na Venezuela, embora o nível seja similar, né, os dois foram 7,4, esse é bem mais profundo do que aquele verificado na Venezuela, que era um terremoto considerado raso, em torno aí de 9 quilômetros de profundidade. Nossa, que esse tem em diferença. torno de 100. Então, essa camada extra de rocha, ela tem uma capacidade de absorção de parte dos impactos, né, parte desse tremor, fazendo com que ele chegue um pouco mais atenuado à superfície. Isso não quer dizer que os danos vão ser pequenos, né, é muito cedo ainda para fazer esse tipo de avaliação, mas a tendência é que ele tenha um impacto menor do que aquele verificado no terremoto ali da Venezuela, que ocorreu há pouco tempo e ali ao lado. Mas, professor, quando a gente vê sobre profundidade, isso nos traz que tipo de informação? Quando é pouco profundo ou quando é bastante profundo? Que tipo de informações esse número, em profundidade de quilômetros, carrega? Veja, quando esse terremoto que ocorre na costa pacífica e também no Caribe, né, no caso aí da Venezuela também, ele é um terremoto que a gente chama de borda de placa, ou seja, nós temos placas tectônicas, uma entrando por debaixo da outra, e isso provoca um enrugamento de uma das placas, a placa que fica por cima, e quando ocorre uma tensão muito grande entre essas placas, ocorre uma fratura, um rompimento das rochas, e quando ocorre esse rompimento, há uma onda de choque que se espalha em diversas direções, inclusive para a superfície. Quando nós temos um terremoto mais superficial, que é o caso que aconteceu na Venezuela, um terremoto aí de escala 7,4, mas com 9 quilômetros de profundidade, se não me falha a memória, isso faz com que a camada que a gente tenha entre onde ocorreu a ruptura das rochas e a superfície seja pequena. Então essas ondas de choque, elas acabam chegando com maior intensidade. Quando isso ocorre numa profundidade maior, ou seja, a placa estava mais ali no fundo quando ocorreu a tensão e ela rompeu, você tem uma camada maior para absorver parte dessas ondas de choque, então há uma tendência que chegue um pouco mais atenuado. Mas isso, claro, os danos vão ser muito relacionados à capacidade das residências de enfrentar esse tipo de tremor. Um tremor desse tipo no Chile, por exemplo, eu sempre cito o Chile como um exemplo, ele é muito facilmente absorvido pela infraestrutura local. Em outras localidades, às vezes um tremor com menor intensidade pode causar um impacto muito grande. Então ainda é preliminar para avaliar quais são as consequências desse terremoto na Colômbia, mas a gente segue acompanhando aí e vamos verificar, torcendo para que não haja aí um grande impacto, embora o Serviço Geológico Americano já adiante que os danos podem ser significativos. Professor Pedro Cortes, que bom que o senhor está aqui, porque aí já aproveitamos este Breaking News para compreender sobre terremoto. Portanto, para você que acabou de chegar, terremoto é sentido... O pessoal da redação fala que quando eu estou na redação sempre trago o Breaking News, né? Agora eu resolvi trazer a Breaking News no momento que eu estou na bancada. No momento que o senhor está aqui para a gente poder compreender essas questões todas. Tremor de 7,4, 107 quilômetros de profundidade, nós vamos aqui compreendendo se isso causou problemas, quais são as notícias que chegam, tá bom? A todo momento da Colômbia. No nosso próximo encontro, a gente fala sobre tornados. Combinado, professor? Combinado.